E existem casos de exceções. Tem pessoas que veem muito filme e de repente ela tem falsas memórias de coisas que ela viu no filme, por exemplo. Isso tem, tá? Eu imagino que deva ser difícil estudar isso, como diferenciar, né? Mas, por exemplo, no caso da própria EQM, ou na própria experiência lúcida fora do corpo, quando você tem, você diz assim, olha, foi a coisa mais real que aconteceu comigo. Muitos falam assim, doutor, foi a coisa já ouvi muito mais isso. real que aconteceu comigo. Então a pessoa não tem um pingo de dúvida de que aquilo existe. E eu já ouvi dizer muito, assim, que não de experiências de quase morte, como eu falei, eu não conheço muito, mas de experiências mais transcendentais através de meditação e tal, que às vezes você entra num estado que é mais real do que a realidade. Exatamente. Porque é o que a galera fala. Isso é chamado também expansão da consciência. Então, veja bem, existe... Por isso a gente fala que sair do corpo, a própria EQM, ela ajuda no autoconhecimento profundo. Por quê? Porque nós admitimos que quando a gente renasce, a gente emburrece. A gente vira abóbora. Entendeu? Então, você, eu, todos nós somos mais do que a gente é aqui. Nós somos mais inteligentes, mais equilibrados, nós temos mais qualidades em geral. E então, quando a gente morre, quando a gente descarta, porque a morte não existe, mas existe o descarte do corpo, tá? Esse corpo biológico. Quando a pessoa está às vezes, quando ela passa, vamos dizer, pular de lá para outras dimensões, ela se expande, ela meio que volta a ser quem ela era antes. Então você inclui. E por isso que às vezes a pessoa tem experiências fora do corpo e ela fala: caramba, agora eu descobri mais ou menos quem eu sou. Eu voltei à minha potência original. Eu mais ou menos vislumbrei o ser que eu sou. E aí depois ela volta essa experiência, essa sensação de voltar a ser abóbora, de voltar a ser. Como lá tem aquela fábula, né, da princesa lá que volta a ser plebeia, a gente volta, a gente perde aquela capacidade que a gente tinha. Então a gente tem uma noção muito melhor do quem a gente é. E tem até um fenômeno também que eventualmente acontece nas EQMs. Você vê que tem vários fenômenos que é um fenômeno que é um combo. Tem várias coisas dentro dele. Existe um chamado cosmoconsciência, que ele tem outros termos antigos também, como nirvana, samadhi ou samadhi. Então é quando a pessoa se sente una com o próprio universo. Então a pessoa fala... Eu já senti isso meditando. Meditando? Como se você fosse o próprio universo, está ligado a tudo e a todos. Então, não. Isso acontece muito em estado meditativo. Tem muita parte oriental então por exemplo, eles querem ter a explosão da Kundalini, por exemplo. Eles querem trazer energia e ter essa expansão, né, da Kundalini, a energia de baixo para a cabeça e ter essa expansão. Tem muitas pessoas no Oriente que a missão de vida delas é chegar nesse estado. Então o próprio Buda lá, o Buda histórico, também ele chegou num ponto que ele se sentiu nesse estado que ele estava unido a tudo e a todos. E existem também... Só que constante, né? A tendência é que isso seja algo esporádico, assim. As pessoas podem ter isso aqui, relaxadas, isso pode acontecer, mas quando acontece fora do corpo, a gradação dele é muito mais intensa. Então tem casos até de pessoas que acabaram se confundindo, assim, não é que confundindo, mas elas tiveram isso e voltaram falando assim, não, eu sou Deus, eu sou tudo, porque Entendo. eu sou o universo, eu me senti o universo, eu sou tudo, entendeu? Então, aconteceram vários casos assim durante a história. Tem árabes assim que já tiveram isso, várias. Porque a pessoa tem aquilo muito expressivo. Eu tive um relato que eu li lá no canal de uma pessoa que dizia assim, não, eu me tornei o próprio tempo. Eu fui o tempo do universo, eu me senti no infinito, ela estava fora do planeta, me transcendi para tudo, eu fui o próprio tempo, eu sou tudo. Mas isso é um fenômeno de expansão da consciência. E a pessoa sente isso tudo e ela volta. Mas assim, isso tende a ser algo esporádico. Porque se a pessoa entrar nisso e não sair mais, ela não vive mais aqui. Acabou, não tem mais por que você viver. Aqui perdeu o sentido de ser. Então ela tem que regredir, ela tem que voltar ao estado normal para a vida prosseguir. Será que esses monges que encontram a iluminação que eles buscam, você acha que eles meio que não vivem nesse estado quase que 100% do tempo? É difícil dizer na cosmoconsciência em si, porque ele é um fenômeno, vamos dizer assim, que a pessoa é um estado alterado da consciência. O que é isso? A pessoa sai do padrão, como a gente está aqui agora, conversando, natural. Então, nesse estado alterado, a tendência é que ele não seja tão permanente, porque a pessoa se desliga da matéria aqui.
Então não tem como uma pessoa estar nesse estado e estar conversando. Ela não tá, ela tá no outro, ela tá no universo. Uhum. Então o que acontece em muitos casos é que essa pessoa tem um nível de pacificação íntima, um nível de equilíbrio que aí sim a gente pode dizer que é permanente. Ela tem aquele sentimento que eu falei que tem na EQM quando ela está fora do corpo, até certo ponto ela consegue ter aquilo aqui na vida humana, então nada consegue perturbá-la. Então aconteceu o que for, ela não vai chorar, ela não vai se desesperar. O nível de equilíbrio dela é permanente e isso pode acontecer. Isso muitas pessoas têm. Os relatos e o que eu já senti meditando e o que eu conheço, assim, falam que é uma sensação de amor, igual você tinha falado, de compaixão de alguém que a galera sente na EQM, mas nesse caso, uma sensação de amor constante. Então, se você tá sentindo, sabe, a sensação de amor, que quem medita buscando isso consegue sentir várias vezes, mas pensa quando você sentiu amor o máximo possível. Isso. É basicamente isso, só que o tempo inteiro. Sim, exatamente. Isso é um ponto muito legal. Se você já consegue sentir isso aqui, então isso mostra que se você tiver algum tipo de experiência extracorpórea, isso pode ser ainda mais intensificado, porque você já tem ou essa predisposição, ou você já está, até certo ponto, praticando e treinando para chegar numa condição dessa. Então, isso é bem provável que você, fora do corpo, vai ter isso, a enésima potência, vai ver um patamar muito maior desse sentimento elevado e vai poder ter um referencial para dizer, é nesse nível aqui que eu quero chegar, entendeu? Uhum.